O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como o grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Vamos sentar, amados. 27º domingo do tempo comum, ano C, ano dedicado a São Lucas. Esse ano o evangelho predominante é o evangelho de Lucas, ano C. Amados, antes de entrarmos aí no evangelho, que tem duas parábolas para a nossa contemplação do domingo e nossa meditação também espiritual, antes de entrarmos no evangelho, vamos sobrevoar a primeira e a segunda leitura, que vai nos apontar também a mesma temática do evangelho. A primeira leitura é uma profecia de Abacuque. Vejam vocês que o homem está lamentando por tanta desgraça que estava acontecendo e perguntando ao Senhor: Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai permanecer? Até quando eu tenho que suportar tantas coisas assim? E o Senhor pede para ele escrever o seguinte: escrever significa deixar registrado o seguinte, e a palavra de Deus ela tem que ser registrada, tem que ser gravada. É esse o contexto da primeira leitura, onde o Senhor fala o seguinte: tudo vai ter um desfecho na tua vida. Deus não falhará, Deus não vai demorar. Espera, porque com certeza o Senhor fará a sua obra. Né? Então, na profecia de Abacuque, é dado ao homem a certeza da presença do Senhor. E é baseado nessa certeza que nós sobrevivemos. Quantos de nós, por vários momentos, pensamos em desistir? Quantos de nós, por vários momentos, achamos que Deus não está nos olhando? Essa experiência não é experiência nova. Essa experiência não é uma experiência que é privilégio da igreja contemporânea. É uma experiência de todo tempo, mas de todo tempo no sentido que o Senhor é o Senhor do tempo. Deus é atemporal, mas dentro da nossa temporalidade, nós temos urgência e achamos que Deus só está presente quando nos atende no nosso tempo. E não é bem assim, né? Ele fala que Deus é perfeito na sua ação e no seu tempo correto. A segunda leitura é São Paulo falando a Timóteo, fazendo uma exortação a Timóteo, falando o seguinte: Timóteo, vamos reacender em nós a chama do Espírito Santo, vamos fazer memória de tudo que Deus já fez para conosco, vamos parar com esse desânimo, vamos tentar entender, né, os sinais do Senhor e assim resgatar a nossa vida, vamos ficar menos focado no que o mundo grita para nós, mas naquilo que verdadeiramente o Espírito Santo sussurra no nosso coração e nos conduz. E ele continua falando: não te envergonhe de testemunhar o amor de nosso Senhor, né? Não seja prisioneiro do sofrimento, sofre pelo Evangelho. Se tem que sofrer por algo, é pelo Evangelho. E Evangelho significa boa nova. Boa nova significa a palavra de Deus. Se tem que sofrer, sofra pela vontade de Deus. A tradução seria essa, né? Se você tem que sofrer por algo, sofra pela vontade do Senhor, que é a única coisa que vale a pena. O resto é efêmero, o resto passa. Né? Então, Paulo, falando a Timóteo, ele fala assim: guarda o precioso, guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em vós. Isso é curioso, essa informação, porque nós não sabemos sequer orar. As nossas orações, como eu já disse aqui por diversas vezes, são muito no campo da materialidade.
E o Senhor fala que se a gente viver a materialidade pela materialidade, a gente não chega a lugar nenhum, porque a materialidade, como o nome diz, é material, logo é finita. Então precisamos, com o auxílio do Espírito Santo, guardar o que verdadeiramente importa. Resposta do Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus. Esse ouvir aí no presente, algumas traduções falam assim, não fecheis os corações, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvir hoje a voz de Deus é entender o que nós temos de mais precioso é o nosso presente. O passado não existe mais. O futuro pode existir ou não, mas a nossa vida é um eterno presente e o Senhor fala que a conversão ela tem que se dar no aqui, no agora, entendendo que o dom maior de Deus é a nossa vida no aqui e agora. Louvar a Deus por tudo que passou é muito bom, pois nos faz ter memória e nos faz ser agradecido. Ter esperança sobre o que virá também é excelente, pois aguardamos no Senhor a glória eterna. Mas o Senhor deixa claro que o que nós temos como tempo de conversão é o presente, é o agora, porque é o agora que vai fazer a diferença se estaremos ou não na glória futura, não é verdade? O evangelho de hoje é um evangelho que nos apresenta aí duas parábolas sobre um tema que a gente já vem debatendo, sobre a fé. A fé, como eu já disse aqui, Paulo define fé muito bom, de uma maneira muito bela, dizendo que a fé é um dom de Deus, é um dom que nos é dado por Deus, que é uma capacidade de fazer com que a gente possa viver aquilo que ainda se espera. Olha, falando do tempo, né? O Senhor nos dá a fé para podermos esperar o céu, mas a fé nos capacita, nos garante que podemos viver o céu agora. Então nós não aguardamos o céu. Enquanto cristãos, uma vez tocado pelo Senhor em cada Eucaristia, em cada palavra, em cada momento, em cada experiência de oração, da própria presença de Deus, porque o próprio Evangelho de Mateus ele encerra falando sobre essa realidade, eis que estarei convosco todos os dias de sua vida. Então, se eu creio que Deus está comigo agora, logo eu já vivo, sim, uma experiência que eu espero. Eu vivo, sim, o céu. E aí nós sabemos que a fé é um dom, porque ninguém autogera fé, mas a fé é um dom que Deus nos dá para termos acesso à graça, porque a graça não acontece sem a fé. O caminho da graça é a fé. Quer que a graça aconteça? Peça a Deus para aumentar a tua fé. É assim que funciona. E aí o Senhor responde com duas parábolas, quando os apóstolos falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, de cara, nessa informação, a gente vê que eles não têm ausência de fé, mas por algum motivo eles estavam ali dizendo que a fé deles era pouca. E o Senhor vai e dá uma chamada, fala assim, você tem a fé suficiente para o tanto que você é capaz de suportar. Aí vem na nossa memória, na nossa mente, aquela historinha bem antiga lá da nossa catequese, do copo cheio e do copo vazio. Na verdade, se você tem um copo de 50 ml cheinho d'água, e você tem outro copo de 200 ml cheinho d'água, outro de 300 ml cheinho d'água, qual dos três copos está mais cheio? Os três estão tanto cheios quanto, não é verdade? Porque eles estão comportando aquilo que cabe a cada um deles. Então, o Senhor está deixando claro que todo mundo tem assistência necessária para chegar ao céu. Não tem criatura no mundo, não tem ser humano no mundo que não tenha a assistência do nosso Senhor necessária para chegar ao céu. Às vezes nós abandonamos, mas a assistência de Deus existe. E aí ele conta uma parábola muito conhecida que fala sobre o grão de mostarda. Ele fala, olha, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você ia falar para essa árvore sair do lugar e plantar-se no meio do mar. É curioso porque a árvore tem muita raiz. Então, se mandar a árvore sair, uma árvore está fincada no terreno, sair e plantar no mar, são duas situações impossíveis, né? Porque você vai tirar a árvore do habitat natural dela, ela que já está adaptada àquela situação, para viver uma situação nova e, mais do que isso, sobreviver. Entendendo que essa sobrevivência só pode ser por graça. Mas outrora também era por graça. Mesmo quando ela estava com as suas raízes fincadas na terra, também era por graça.
O Senhor fala, é dada a você uma graça, mas eu te chamo a viver uma experiência sobre graça, uma experiência sobrenatural, né? Uma experiência além daquilo que a tua mente humana é capaz de comportar. E aí ele continua falando sobre uma realidade do empregado daquela época. E é necessário, amado, só para finalizar, sempre quando a gente está diante da Sagrada Escritura, alguns posicionamentos nós precisamos ter. O primeiro é tentar desconstruir alguns valores e tentar viver os valores, meio que mergulhar na história, né? Os valores do tempo. Ele fala aqui que o empregado não precisa de agradecimento. Aí você fala assim, pô, é falta de educação. Concordo, né? Eu acho que agradecer a pessoa, por mais que você esteja pagando, é uma questão de educação. Mas o empregado mesmo, ele não está tão ligado quanto o teu agradecimento, não. Ele está mais se importando se você vai fazer o pagamento, se o pagamento vai ser justo, se vai cair no dia correto, né? A tua cavalice para com o empregado, a tua falta de educação é um problema teu. É um problema que não atinge ele. Vai atingi-lo a partir do momento que você não pagar no dia correto. Assim funciona a nossa vida de modo geral. Só que nós sabemos que somos seres sociais e a educação não faz mal para ninguém. Mas naquele tempo o conceito não era esse. O conceito era pagar o que foi combinado. Combinamos isso, é isso que vai ser feito. E aí ele fala, olha, imagina uma pessoa chega do campo, né, cansada, trabalhou bastante, e aí ele vai chegar em casa e fala assim para o empregado, vem, come comigo aqui também na mesa, tal, eu vou te servir. Ele fala, não é bem aí. Quem chega no campo depois de ter trabalhado, espera que a mesa esteja posta, né? E o empregado, por outro lado, ele vai falar assim, fiz aquilo que foi um acordo. Então o acordo não sai caro. Ele vai terminar, vai lavar a louça dele, vai embora para ele e o comportamento do patrão não vai atingi-lo, porque o combinado foi cumprido. Isso é um conceito histórico bíblico, tá? Então, eu repito, é sempre bom a gente não julgar determinadas coisas com a nossa cabeça contemporânea, como, por exemplo, quando reparam os discípulos de Jesus porque não lavam as mãos antes de comer. Lavar as mãos para nós hoje é uma questão de asepsia, é uma questão de higiene. Se você falar assim, poxa, mas os discípulos tinham que ter lavado a mão mesmo. Ali era uma questão de ritual, de purificação. Então é necessário entender o contexto. Naquele tempo não se pensava em agradecer ninguém, né? Se pagou, está pago, acabou. O agradecimento era o pagar, né? E aí o Senhor fala sobre essa realidade. Não somos servos inúteis? Se nós aqui na terra fazemos aquilo que o Senhor nos pede, e Ele diz que cada um vai receber segundo o seu coração, e que essa paga é a nossa salvação, olha que curioso, né? Somos servos inúteis, o que a gente faz não é mais do que a nossa obrigação, no entanto, em tudo aquilo que fizermos, o Senhor haverá de recompensar. E não vai recompensar com moedinhas, não. Vai recompensar com a salvação. E aí me faz pensar sobre uma outra realidade. Nada do que a gente venha a fazer vai justificar o amor de Deus para conosco. Nós sabemos bem disso. Nada do que a gente venha a fazer vai justificar o amor de Deus para conosco, né? Então, as nossas ações, diante daquilo que Deus as nossas ações são ações inúteis, concorda? Porque não vai modificar Deus. Mas Deus, dentro da nossa inutilidade, dentro da nossa poeira cósmica, na verdade, Ele nos engrandece. Ele transforma a nossa inutilidade em louvor. Ele transforma o nosso pó em sua imagem e semelhança, porque Deus é tudo em todos. Olha que bonito, né? O Senhor que nos engrandece. E Ele nos engrandece porque Ele quer engrandecer. Não precisa absolutamente nada da nossa parte, mas nos engrandece por amor. E por isso, amados, louvamos o nosso Senhor. Pedimos que o nosso Senhor aumente a nossa fé na certeza de que Ele é o autor da fé e que tudo que nós temos, né, tudo que nós somos, vem do nosso Deus. E que a nossa existência se deve a Deus e louvamos mais do que isso, porque a nossa paga, nosso pagamento já nos é dado de maneira antecipada. Já vivemos o céu aqui e agora. Vivemos o céu aqui e agora quando temos prazer em estar ao lado de pessoas que nós amamos, sendo que o amor é um dom de Deus. Então, ao olhar para o meu filho
e sentir amor, né? Eu sinto Deus nesse relacionamento, eu sinto o céu nesse relacionamento, ao olhar para minha esposa, para o meu esposo, para um amigo, né? E sentir amor, ter prazer de estar ao lado daquela pessoa, isso já é um pouquinho do antigozo do céu. Isso já é a presença de Deus entre nós. Porque sendo Ele amor, sendo Deus amor, Ele já nos permite vivenciar esse amor aqui. E por aí afora. Podíamos ficar aqui falando praticamente uma manhã inteira. Mas o que eu quero, para fechar, é dizer, não se lamente pelas situações que aconteçam, de ruim, que a gente julga ruim. Apenas foque em Deus, no tempo de Deus. No tempo certo, né, no tempo correto, Deus será tudo em todos. E o tempo correto é agora. Então não existe sofrimento que não passe, né, pela vontade do Senhor e pelo querer de Deus, porque Deus está presente em nossa vida todos os dias, como diz Mateus, até o fim do tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.